Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre o comportamento da energia livre da matéria. Ele é um assunto que parece que vai fugir um pouco do mundo dos sonhos, mas que futuramente nós usaremos esse vídeo com essa explicação para o link em alguns outros assuntos relacionados ao mundo espiritual e aos sonhos no futuro. Então hoje nós vamos falar como que a energia se comporta, energia de forma livre, como ela é o comportamento dela, a ação dela na matéria. E para falarmos sobre isso, eu vou usar uma linguagem bem básica para que todos vocês entendam e que, se tiverem qualquer dúvida com relação a isso, deixa nos comentários. Então, o entendimento principal é quando nós temos duas quantidades de energias diferentes, em volume diferente. A regra vai ser sempre da menor quantidade de energia para a maior quantidade de energia. Então aqui nós vamos ter uma ponte, tá? O nome desse elo de ligação entre essas duas quantidades de energia se chama ponte de éter. O que é o éter? O éter é um elemento ainda desconhecido pela ciência, aos quais muitos pesquisadores já tentaram se aprofundar nele, porém sem muito sucesso. Acredito que mais se aproximou de conhecer o éter a fundo foi o cientista Nikola Tesla. Ele também estudava sobre essa distribuição de energia na atmosfera do planeta e o sonho de Nikola Tesla era usar isso em favor da humanidade. Tá? Então, segundo os gregos antigos, o éter seria um quinto elemento que formava uma esfera fora da Terra. Esse elemento, segundo eles, era diferente de todos os elementos que se encontravam aqui na Terra, porque seria algo mais magnífico e grandioso que o próprio ar que respiramos. Então até os gregos antigos eles tinham certa noção, certo conhecimento da existência do éter, de um elemento que ainda não era muito conhecido pelos homens. Segundo os gregos antigos, esse elemento uniria os corpos celestes, os dando movimento. E é sobre esse pedacinho de conceito que nós vamos trabalhar para poder entender como se comporta a energia na matéria. Então, voltando ao nosso desenho, onde nós temos duas quantidades diferentes de energia de forma livre, uma menor e uma maior. Lembrando que sempre da menor para a maior. Esse elo de ligação sobre essas duas quantidades de energia chamamos de ponte de éter. O que vai acontecer? Essa quantidade de energia menor vai ser deslocada, vai ser sugada ou tragada pela quantidade de energia maior. Ao mesmo tempo que essa quantidade de energia maior vai devolver uma quantidade de energia para menor. Já vamos explicar. Nós vamos ter aqui uma ponte de éter, uma ponte principal que vai ser o meio por onde essa energia vai ser deslocada da menor para a maior. Ao mesmo tempo que uma quantidade da maior, ela também é deslocada em direção à menor. Esse ciclo ele vai existir de uma forma continuada até se esgotar todo o volume da esfera de energia menor. Esse deslocamento de energia da esfera maior para a menor, ele vai ocorrer de forma espiral em volta dessa ponte de éter. Então, ela vai ocorrer dessa forma. Nós temos
a ponte de éter, onde a energia da esfera menor vai ser direcionada maior. Ao mesmo tempo que uma quantidade de energia da esfera maior vai voltar por fora dessa ponte e de forma espiral continuada até esse ciclo tragar toda a energia dessa esfera vital. Esse é o comportamento da energia de forma livre na matéria. Então, usando esse conceito, fica um pouco mais fácil de entendermos, por exemplo, agora em larga escala, como se dá a criação de um sistema solar. Então nós temos, deixa eu ver se a caneta vermelha está funcionando, nós temos aqui uma grande esfera de gases contendo muita energia. Essa esfera, ela está em movimento, tá? E se desprende dessa esfera eu vou fazer da caneta preta, que a caneta vermelha está já falhando. Dessa esfera de gases vai em movimento, vai acabar se desprendendo uma menor. Com o tempo, essa menor ela vai acabar se solidificando, formando um planeta ou um pequeno satélite, aonde essa esfera menor vai ser o que? A estrela. Para entender mais fácil, seria o Sol de um sistema. E essa esfera menor de energia que se desprendeu, tá, dessa original seria um planeta. Esse desprendimento dessa quantidade de energia que deu origem a um planeta, ele deixa um rastro. Esse rastro seria o nosso éter ou a ponte de éter. Ao mesmo tempo que se desprende essa energia contida aqui nesse planeta que se formou, ela é dragada pela própria estrela, por essa ponte de éter. Ao mesmo tempo que essa estrela vai devolver de forma continuada um pouco de energia a esse planeta, de forma espiral. Até um dia acabar toda a energia daquele planeta menor, onde essa estrela ela acaba sugando o próprio sistema que ela deu origem, tá? Isso é o comportamento da energia de energia livre na matéria, mas aqui com relação à formação de um planeta. O mesmo pode ocorrer, por exemplo, dentro de um planeta com relação a essa movimentação de energia. Nós temos uma quantidade de energia no subsolo de um planeta. Essa quantidade de energia, ela pode ser atraída por uma quantidade de energia maior na atmosfera desse planeta. Então, o que vai acontecer? Da menor quantidade de energia livre vai para a maior, ao mesmo tempo que a maior volta de forma espiral até a quantidade de energia menor que estava aqui a maior, e assim nós poderemos, por exemplo, entender como que funciona os ciclones, tá? Isso pode ocorrer também com relação na atmosfera, nessa quantidade de energia livre que vem do Sol, por exemplo, para o planeta Terra. O planeta Terra é bombardeado por essa energia livre, vamos chamar de elétrons livres, todos os dias. Muitas pessoas pensam que a luz que nós temos aqui, ela já vem formada do Sol e atinge o nosso planeta, quando na verdade é essa energia em atrito com a atmosfera do planeta, tá? Então aqui nós temos a atmosfera do planeta. Quando essa energia ela vem do Sol
e entra em contato com a atmosfera do planeta. Esse atrito gera luz. E aí nós temos o dia, nós temos a iluminação, tá? Então essa energia ela é bombardeada direto em nosso planeta. Essa ponte de tração, ela sempre vai existir e vai levar essa energia de volta para o Sol, ao mesmo tempo que o Sol devolve um pouco de energia de volta ao planeta, tá? As pessoas estão comentando muito hoje com relação a estarem escutando o som de trombeta no céu, estar escutando o ruído de uma turbina de avião, mesmo engrenagem de uma grande máquina. Os antigos sempre escutaram, tanto que foi em cima dessa audição, tá? Em cima desse fato que acabaram gerando muitos livros antigos, principalmente o Apocalipse da Bíblia com relação a ouvir trombetas no céu. O deslocamento dessa energia de forma livre, tanto a que chega do Sol como a que é dragada novamente para ele, faz esse som que às vezes lembra uma engrenagem de um grande motor ou uma turbina de avião. Só a exemplo prático, ainda em algumas casas que não tem caixa d'água, a água ela vem da rua, a pressão é muito grande. Na hora que você abre um pouco o chuveiro, tá? Na hora que você abre um pouco o registro do chuveiro para passar a água, em razão dessa pressão ser muito forte, às vezes o cano acaba cantando. O que é isso? É a pressão da água passando por um espaço pequeno, de forma muito rápida para chegar até o chuveiro e vai fazer um barulho nesse cano. Parece mesmo que o cano está assoviando, que está cantando. É a mesma coisa com relação à energia que sai do planeta e volta à sua origem, à estrela-mãe, ao Sol. Ele vai fazer um barulho, ou uma turbina de avião, ou como os antigos diziam, um som de trombeta. Tá? É uma explicação científica, ela é plausível, ela existe. Às vezes a pessoa fica com medo, o mundo está acabando. Muitas pessoas até aproveitam desse medo das pessoas para ganharem algo em troca, em muitos sentidos. Mas energia, simplesmente energia livre em nossa atmosfera que está sendo trocado com a nossa estrela de origem. Isso é contínuo, de forma contínua. O que acontece é que de tempos em tempos, tá? Por isso que nós não escutamos sempre, de tempos em tempos, essa energia aumenta muito em quantidade em razão da atividade do Sol. Os cientistas ainda não descobriram porque de tempos em tempos o Sol entra em uma atividade muito grande e crescente. E quando o Sol está com essa atividade crescente, em larga escala, nós também somos bombardeados por essa energia provinda dele. E aí, ao mesmo tempo que ele também traga essa energia que que veio dele, ele traga de volta, tá? Como aqui nós vimos o comportamento da energia. É esse tragar de volta que às vezes ocorre esse som no céu que muitas pessoas têm ouvido e às vezes ficado com medo e não entendido. Tá? Aqui o que é importante nós sabermos, na verdade, é o comportamento dessa energia livre. Tá? Isso ocorre com relação a uma ponte de éter, aonde os elétrons livres ou energia livre vai correr tanto por dentro dessa ponte como um tubo invisível, também como por fora de forma espiral. Se vocês analisarem todo o comportamento do universo, ele ocorre dessa forma. A própria forma da Via Láctea desculpa, eu fico falando com a caneta e sobe a tinta. A própria forma da galáxia é uma espiral, tá? Nós vemos ciclones no ar, no mar, tudo tem um ponto de saída de energia para um lugar. Esse ponto de saída é uma menor quantidade que vai para uma maior quantidade e em volta essa maior quantidade volta de forma espiral até o ponto onde ela começou a dragar essa energia da menor,
mas volta novamente por dentro, até o ponto de acabar com toda essa energia da esfera menor, da quantidade menor. Por que estamos falando sobre isso também? Porque no mundo espiritual ocorre dessa forma, uma menor quantidade de energia para uma maior quantidade de energia. E aqui, por exemplo, podemos falar um pouco de egrégoras. O que são egrégoras? São grandes massas de energia que pertencem ao mundo espiritual e são compostas de espíritos, de grandes ideias, de uma coletividade, por assim dizer, de pensamentos coletivos, ideias coletivas. Então, essas grandes egrégoras acabam tragando para si as pequenas egrégoras. Isso se dá de forma muito organizada e se formam as grandes colônias espirituais. É uma dessas razões que nós estamos explicando aqui com relação a esse comportamento de energia. E mais, como eu disse para vocês, mais para frente nós vamos fazer um link, tá, com esse entendimento com alguns assuntos futuros envolvendo o mundo dos sonhos. O importante é termos uma noção, tá, meio básica de como essa energia se comporta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar no comentário, tá? Principalmente eu sei que vão surgir dúvidas com relação a esse som de trombetas que está ocorrendo na Terra. Algumas pessoas podem começar a indagar, alguns cientistas estão falando que isso se dá à camada de ozônio em razão desse período de quarentena do vírus, que a humanidade tem se retirado, as indústrias têm um pouco parado, essa camada de ozônio está se regenerando. Mas esses sons de trombeta, para vocês terem ideia, na época moderna, ele já vem desde o ano 2012. Eu mesmo escutei um dia em 2012, escutei essa semana, então não condiz com a realidade essa explicação que é a camada de ozônio se regenerando, essa troca de gases saindo da atmosfera com relação a essa camada de ozônio que está se formando novamente. Senão, em 2012, qual que ia ser a explicação para isso? Nós estamos num ciclo de atividade massiva do Sol em razão dessa grande atividade, e essa atividade tem um pouco a ver com a localização do nosso sistema solar no universo, tá? Então, de tempos em tempos ocorrem, tá, esses fenômenos com relação a essa ejeção de massa solar no planeta Terra, em outros planetas também, e esses fenômenos acabam ocasionando. Isso não mexe só com a energia livre do planeta, isso mexe com o núcleo, com o magma em movimento dentro da crosta terrestre, tá? Isso ele mexe com as marés, ele mexe com o nosso satélite, que é a Lua. Quanto mais energia a Terra tem, tá? Esse efeito também vai repercutir na Lua, no nosso satélite. É algo que parece um pouco complicado, mas com o tempo, quando a gente vai assimilando mais esses conceitos, nós vamos entendendo um pouco melhor. Como eu disse, eu sempre gosto que vocês estivessem presentes aqui para que levantassem a mão e perguntassem nas dúvidas, mas como não é possível, nós temos os comentários para isso e vocês podem fazer perguntas, eu estarei orientando vocês, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, numa matéria do meu blog que eu escrevi em 2016 sobre esses sons de trombeta, essa movimentação de energia no planeta. Dentro dessa matéria no blog tem alguns links do YouTube com algumas gravações em várias partes do mundo que ocorreram do ano 2012 até 2016, que foi o ano que eu escrevi a matéria, com os sons. Algumas pessoas que gravaram em todo o mundo esses sons de trombeta, de engrenagem, de turbina de avião que eles escutaram no céu. Para quem nunca escutou, a primeira vez que você escuta, você fica com um pouco de medo, é algo impressionante. Mas quando você começa a estudar, a detalhar isso, a compreender melhor, você vai vendo que é mais um fenômeno da natureza para ser estudado, melhor compreendido e assimilado pela humanidade. Nós precisamos evoluir, nós precisamos entender como o nosso universo funciona, nós precisamos saber o que estamos fazendo aqui.
nós somos responsáveis por dar esse entendimento à geração futura. E assim como a geração futura vai ser responsável por dar esse entendimento às gerações que vierem posteriormente. No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!